today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês mais alguns exercícios sobre intensidade de corrente elétrica, né, dando uma ênfase maior à parte matemática que envolve esses conceitos de corrente elétrica. O próximo exercício que eu quero fazer com vocês é um exercício da Unicamp e ele fala o seguinte, ó. Atualmente, há um número cada vez maior de equipamentos eletrônicos portáteis, e isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Outro exemplo de desenvolvimento com vistas às recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com a corrente média de 3,2 amperes até atingir sua carga máxima de 0,8 amperes-hora. Determine o tempo gasto para carregar a bateria. Então, beleza, eu vou determinar esse tempo aqui então. Então, o que o exercício quer é que nós determinemos o tempo gasto para carregar uma bateria de íon lítio até a carga máxima, que é de 0,8 amperes-hora, sabendo que a quantidade de corrente elétrica média que ela está recebendo é de 3,2 amperes. Então, para a gente determinar esse tempo, a gente vai usar a equação da corrente elétrica. I é igual a Q sobre ΔT. Ou seja, ΔT é igual a Q sobre I. Tá? Só isolei o meu tempo. Então, o intervalo de tempo ele vai ser igual. Qual que é a quantidade de carga que ela vai receber? É 0,8 amperes-hora. Diferentemente dos outros exercícios, eu vou utilizar as unidades de medida para mostrar para vocês que eu vou cortar isso aqui. Então, dividido por 3,2 amperes. Corto A com A. Então, vai ficar ΔT, vai ser igual a 0,8 dividido por 3,2. Isso aqui vai dar 0,25 horas, o que é igual a 15 minutos. Então essa é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, vamos para mais uma questão. A próxima questão que eu quero resolver com vocês é essa questão do UFOP. E ela fala o seguinte, ó. Em uma tarde de tempestade, numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 vezes 10 a 4 amperes, em um intervalo de tempo de 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Qual a carga total transferida para a antena? Então, ou seja, nós queremos determinar a quantidade de carga total que a antena vai receber. Para isso, está passando uma quantidade de corrente elétrica que é de 1,2 vezes 10 a quarta amperes, e isso está acontecendo em um intervalo de tempo de 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Para a gente determinar a quantidade de carga, nós vamos continuar usando a equação da intensidade da corrente elétrica. Então vai ficar I é igual a Q sobre ΔT. Então vai ficar 1,2 vezes 10 a quarta, o que é igual a Q sobre 25 vezes 10 a menos 6. O que nós vamos fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado, então vai ficar Q, que é igual a 1,2 vezes 25, vai dar 30. Conserva a base, somos expoentes. 4 mais menos 6 vai ficar 4 menos 6 dá menos 2 coulombs, ou seja, a nossa quantidade de carga ela é igual a 0,3 coulombs. E essa é então a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, vamos para mais uma questão aqui. Essa questão é a questão do FUVEST, questão bem interessante. Ela fala o seguinte, ó.
Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil amperes. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes e com duração de 0,5 segundos? Então, beleza, vamos coletar os dados aqui do problema, tá? O exercício falou que a quantidade de carga total da Terra, que eu vou chamar de QT, vale 600 mil coulombs, certo? E o exercício falou o seguinte, que durante uma descarga elétrica, a quantidade de corrente elétrica que tem nessa descarga elétrica, ou seja, que atinge a Terra, ela pode atingir 300 mil amperes. Isso durante um intervalo de tempo de quanto? De 0,5 segundos. Então, ou seja, se essa quantidade de carga é a quantidade de carga que a Terra tem, se ela receber 300 mil amperes de corrente elétrica, quanto de carga ela vai receber durante essa descarga elétrica, que eu vou chamar de QR, que é a quantidade de carga recebida. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é o quê? É determinar essa quantidade de carga recebida pela Terra durante essa descarga elétrica. Então, para isso, eu vou encontrar o uso da equação. I é igual a QR sobre ΔT. Ou seja, QR vai ser igual ao quê? A I vezes ΔT. Então, a nossa quantidade de carga recebida ela vai ser igual a 300 mil, que eu vou chamar de 3 vezes 10 à quinta, vezes ΔT, que é 5 vezes 10 a menos 1. Então, a quantidade de carga recebida durante essa descarga, ela vai ser igual a quanto? Então, vou fazer 3 vezes 5, 15, conserva a base, somos expoentes. 5 mais menos 1, beleza? Então, vai ficar 15 vezes 10 à quarta. Coulombs, tá? Essa é a quantidade de carga que é recebida durante a descarga elétrica, mas não foi isso que ele pediu. Ele quer saber o quê? Qual que é a fração de carga que vai receber. Então, para a gente determinar essa fração, eu vou fazer X é igual a quantidade de carga recebida dividido pela quantidade de carga total que a Terra tem. Então, o X, que representa a nossa fração aí, ela vai ser igual a quanto? A 150 mil, que é 15 vezes 10 à quarta, dividido por 600 mil, que é a quantidade de carga que a Terra tem. Então, X aqui vai ser igual a quanto? Então, o que que eu tenho? Então, eu tenho 15 dividido por 60, beleza? Já que eu cortei o zero para facilitar a nossa vida aqui, então. Então, 15 dividido por 60, né? Vai ficar, posso simplificar isso aqui tudo por 15, 15 por 15 dá 1, 60 por 15 dá 4. Então, essa é a nossa fração que o exercício pediu. Beleza? Então, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra C. Belezinha? Pessoal, vamos para o nosso último exercício. O último exercício é o exercício do Cefet. Um exercício que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é um exercício muito legal. Ele fala o seguinte, ó, em um circuito de corrente contínua, utiliza-se um fio de cobre com 1,6 milímetros e 8,4 vezes 10 a 22 elétrons livres por centímetro cúbico. Isso significa que a cada centímetro cúbico do fio, de volume, eu tenho 8,4 vezes 10 a 22 elétrons livres. Beleza. Ao se ligar no circuito, a corrente de 10 amperes, produzida quase instantaneamente, resulta do movimento dos elétrons livres com uma velocidade em metros por segundo da ordem de... Então é o que a gente vai determinar aí, tá? Ele quer saber qual que é a velocidade dos elétrons ao percorrer esse fio condutor. Então, para isso, nós vamos levar em consideração que nós temos um fio de comprimento L,
e um diâmetro D. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados do problema. Tá? Então coletando os dados aqui, nós temos aqui um diâmetro de 1,6 milímetros, que no sistema internacional isso equivale a 1,6 vezes 10 a menos 3 metros. Nós temos aí um volume de 1 centímetro cúbico, que no sistema internacional isso equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos. Nós temos aí um número de elétrons que é de 8,4 vezes 10 a 22. Esse é o número de elétrons que está percorrendo o nosso fio condutor. Nós temos aí uma corrente elétrica de 10 amperes. Nós temos aí uma carga elétrica elementar de cada elétron que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E ele quer saber no final qual que é a velocidade desses elétrons. Tá? Para a gente determinar a velocidade dos elétrons, a gente vai usar a equação da velocidade. V é igual a ΔS sobre ΔT. Então nós vamos usar essa equação para calcular a velocidade dos elétrons. Então qual que é o comprimento do fio? Quantos elétrons vão andar? Qual vai ser esse deslocamento? O deslocamento vai ser justamente o comprimento do fio, que é L. Então vai ficar V é igual a L sobre ΔT, certo? Quanto que vale esse ΔT? Esse ΔT a gente vai ter que calcular. Então vou fazer um cálculo aqui em cima para a gente determinar esse ΔT. Para a gente determinar o valor de ΔT, eu vou partir da equação I é igual a Q sobre ΔT. Ou seja, ΔT ela é igual a Q sobre I. Certo? Então, ou seja, ΔT ele vai ser igual a N vezes E sobre I. Essa é a equação que a gente vai usar para substituir aqui no lugar de ΔT no nosso problema. Outra coisa, eu preciso determinar o comprimento do fio. Como que eu vou fazer para determinar o comprimento do fio? Para determinar o comprimento do fio, eu vou partir do volume do fio. Então, ou seja, a esse fio, como esse fio é um fio cilíndrico, eu vou fazer o seguinte, volume do cilindro ele é igual à área da base do cilindro vezes o comprimento do cilindro, que nesse caso é o fio. Então eu posso dizer o seguinte, que o volume do fio, que eu estou chamando de VC, que é o volume do cilindro, ele é igual a π R ao quadrado vezes L. Só que o que é R? R é o raio, ou seja, ela é metade do diâmetro. Então posso dizer que o volume do cilindro ele é igual a π vezes o diâmetro sobre 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado vezes L. Então o volume do cilindro ele vai ser igual ao quê? A π d ao quadrado sobre L vezes L sobre 4. Ou seja, o comprimento do cilindro ele vai ser igual a 4 vezes o volume do cilindro sobre π d ao quadrado. Então, a partir disso, agora a gente vai resolver o nosso problema. Ele não quer saber a velocidade. Então, vamos jogar na equação. Então, a velocidade ela vai ser igual. Quanto que vale o comprimento do fio? A gente encontrou aqui. Vale 4 VC sobre π d ao quadrado. Quanto que vale o intervalo de tempo? Está aqui, nós encontramos também. Então, vale N vezes E sobre I. Então, aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, o que eu faço? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. A primeira fração é π, 4VC sobre πd ao quadrado, vezes I sobre N vezes E. Agora eu vou só substituir os dados que eu tenho. Eu tenho todos esses dados separados. Então a velocidade ela vai ser igual a 4 vezes o volume que nós temos aí. É de 1 sobre π, tá? Que eu vou considerar como sendo 3,14, vezes
o diâmetro ao quadrado, que é de 1,6 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, né? Isso aqui todo, a corrente elétrica nós temos que vale quanto? 10 sobre o número de elétrons, que vale 8,4 vezes 10 a 22, vezes o valor da carga elétrica elementar de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a velocidade ela vai ser igual a quanto? A 4 vezes o volume do cilindro, que é 1 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 5. Sobre o produto disso aqui tudo que está embaixo aqui no meu denominador. Tá? Já vou fazer direto aqui, depois vocês conferem. Isso aqui vai dar 1,1 vezes 10 a menos 1. Então a velocidade dos elétrons livres aí vai ser igual a quanto? 4 dividido por 1,1 vai dar 3,6. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 5 menos menos 1 dá menos 5 mais 1, o que dá menos 4 metros por segundo. Essa é a velocidade dos elétrons livres nesse fio. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essas nossas videoaulas, né, com esses exercícios sobre intensidade de corrente elétrica. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! Now